Olá, seguidores aqui do Campanário. Então vamos debater um pouquinho esse tema que trouxemos hoje, patrimônio e gênero. É bem incrível como esse tema ainda causa estranhamento. Isso demonstra o quanto a gente ainda tende a compreender o patrimônio como objetivo, como neutro, como se ele fosse universal. Ele não é, né, gente? Ele é subjetivo, ele é construído por pessoas assim como eu e como você, e portanto ele é atravessado inclusive pelas questões de gênero. Eu acho que a principal questão que se coloca para a gente começar a compreender melhor esse tema é o que que isso tem a ver comigo, né? O que que isso tem a ver com a minha atuação profissional no campo do patrimônio, a minha pesquisa, o meu objeto de pesquisa, por exemplo. E é isso que eu quero refletir um pouquinho junto aqui com vocês, sobre a importância do gênero em relação ao patrimônio cultural, dessa visão de gênero em relação ao patrimônio cultural. Um bom exemplo que nós trouxemos é o caso de um processo de tombamento de uma casa modernista lá na Argentina. E essa casa modernista foi tombada como patrimônio nacional e o processo de tombamento desconsiderou a coautoria de uma arquiteta, que era a arquiteta Delfina. Então, a casa foi atribuída apenas ao arquiteto Amâncio e a Delfina foi retirada de lado da sua coautoria. Porque o que isso demonstra, né, em primeiro lugar? Que se compreendia que o papel dela, por ser mulher, era muito secundário, que ela apenas estava ali se relacionando com ele, trabalhando com ele, dando uma ajuda, e o grande potencial criativo, né, de criador do patrimônio seria do homem e não da mulher. Foi um caso muito interessante porque a arquiteta Carolina Quiroga, ela fez um relatório, ela pesquisou, ela demonstrou que o nome da arquiteta estava inclusive na placa de obra, dos projetos, ela acompanhou toda a obra e ela conseguiu reestabelecer, né, essa autoria dela no processo de tombamento. Então, como a gente vê, a mulher já foi invisibilizada no processo de tombamento, né? Ela não é reconhecida como uma possível criadora do patrimônio nacional, né? Uma possível agente, né, de criação. Outro exemplo muito interessante para a gente refletir, não diz respeito à mulher, mas diz respeito a homossexuais, bissexuais, transexuais, né? Artistas. O que acontece? Muitas vezes é patrimonializado o acervo, a residência, ou é musealizado, né, algum espaço relativo a determinados artistas, a determinados agentes culturais que eram homossexuais, que eram bissexuais, ou que em algum momento da sua vida se assumiram transexuais. E isso muitas vezes é invisibilizado também no processo de tombamento, no processo de musealização. E aí muita gente vai perguntar, tá, mas e daí, né, o que vale não é a obra dele? Bom, a obra artística, ela sempre é atravessada também por questões de gênero, uma vez que a nossa existência é atravessada por essas questões. E a gente acaba menosprezando o papel que esse patrimônio pode ter de representatividade. Então, por exemplo, um adolescente homossexual que visite um museu de um artista que era homossexual e que não saiba disso, ele não vai conseguir se identificar, ele não vai perceber que um homossexual também pode, né, se tornar patrimônio, também pode ser uma referência cultural para a comunidade. Então a gente perde um grande potencial simbólico desse patrimônio, né, justamente por tentar neutralizar o patrimônio de qualquer outra questão, né, qualquer questão social, questões de gênero e outras que atravessam toda a produção cultural humana, né? Outro exemplo interessante que eu coloquei é em memoriais, e a gente tem muitas instituições, seja instituições do poder público, seja associações, aquela prática de ter um mural com os presidentes, né, com todas as diretivas. E normalmente, né, a gente vai encontrar uma listagem extensa que muitas vezes chega até os dias atuais apenas de homens e homens brancos, né? E de novo, muitos se perguntariam assim, tá, mas não foi essa a história, né? Não são esses os presidentes, então como é que vai ter outra coisa nesse memorial? E aí eu chamaria para pensar, para que serve esse memorial, né? Então uma menina, uma criança que visita esse memorial, ela não vai se sentir representada, ela não vai perceber que uma mulher tem espaço de poder, pode um dia exercer algum espaço de poder. Então, esse espaço, esse lugar, esse espaço expositivo, ele não é representativo, não é inclusivo, né? Ele acaba apenas perpetuando uma visão de gênero que prevaleceu durante muito tempo. O patrimônio cultural não é fazer apologia do passado.
Então, por que não pensar numa exposição mais interessante? O que nos diz uma sequência de fotos com nomes de presidentes? Não nos diz absolutamente nada, né? Então, por que a gente não pode pensar numa exposição mais interessante que fale, então, das ideias de cada um desses gestores e como elas se refletiram, ou do momento político que se vivia e como esse gestor dessa entidade, esse presidente, enfim, agia? Ou então, onde estavam as mulheres esse tempo todo? Que papéis exerceram? Como elas se inseriam nessa entidade? Então, tem várias formas da gente sair dessa tentativa de neutralidade e conseguir fazer uma abordagem mais contemporânea. Também acho que nos cabe refletir sobre o quanto a ideia de patrimônio, principalmente de tradição, ela costuma ser acionada para justificar atitudes machistas, atitudes, né, covardes em relação à mulher. Então a gente tem casos no mundo inteiro que eu acho que são caricaturas disso, mas que nos ajudam a pensar. Como, por exemplo, a prática de casamento infantil, em que os homens desposam crianças muito pequenas, as práticas de mutilação genital que acontecem em alguns lugares do mundo, né, em alguns países do mundo. E essas práticas, muitas vezes, acreditem, elas são defendidas como patrimônio, porque era uma prática muito antiga e que chega aos dias de hoje. E sobre isso, acho que tem algo que a gente precisa ter sempre em mente, assim. Patrimônio cultural não pode ferir os direitos humanos. Isso é uma posição da Unesco, é uma posição de qualquer pesquisador, qualquer agente público que tenha um mínimo de coerência, né? O patrimônio cultural ele não pode ferir os direitos humanos. Então é impossível, inviável e não é desejável patrimonializar tudo aquilo que prejudique os direitos humanos, os direitos das pessoas, né? A gente precisa pensar, então, por que determinadas práticas são patrimonializadas, né? Porque essas coisas não são gratuitas. A gente não patrimonializa para nada. De novo, o passado ele não é neutro e a nossa visão sobre ele também não é neutra. A gente tem uma intenção quando a gente patrimonializa alguma coisa. Então, essa intenção não pode ser perpetuar agressões aos direitos humanos, né? A gente precisa trazer para o presente aquele patrimônio que faça sentido para o futuro. E agressões aos direitos humanos não fazem sentido para o futuro.